Aí, olha lá, dentro das possibilidades que a gente tem sobre o cenário que culminou em Atos, uma vez que a gente já falou sobre Atos 1:1 e Atos 1:2, antes da gente entrar em Atos 1:3, prosseguir com os atos descritos por Lucas, que seriam atos basicamente de Paulo, ali a partir do capítulo 7, a partir do capítulo 9, é muito importante que a gente comece falando dos evangelhos, além de alguns problemas principais e graves que nós falamos sobre erros histórico-cronológicos, sobre algumas palavras estranhas de Jesus e talvez principalmente sobre as profecias e salmos que diziam sobre a vinda de Yahushua HaMashiach, de Jesus, e que de fato não deve ser atribuído a ele. Falar sobre a origem dos evangelhos, sobre um ponto de vista agora de Paulo e de Lucas, é um trabalho inédito que não tem no Brasil e eu estou estendendo esse presente a vocês. Antes de mais nada, gente, é muito importante que a gente dê uma olhadinha, e aí eu estou usando o Wikipédia para isso, porque eu consegui uma fonte gráfica que tenha compilado todas as informações sobre a origem dos evangelhos. Eu tenho, obviamente, um ponto de vista do Champlin, que trata sobre a origem de todos os evangelhos a partir do evangelho de Marcos, onde Marcos teria recebido algumas informações orais, dos apóstolos e discípulos e teria sido fonte para Mateus, teria sido fonte para Lucas. Entretanto, Mateus e Lucas contêm informações que o Evangelho de Marcos não tem, então a academia coloca como se fosse uma fonte que compartilhou de uma tradição entre Mateus e Lucas. Entretanto, Mateus teria também as suas fontes de informação, coisa que não tem nem no Evangelho de Marcos, nem no Evangelho de Lucas. E Lucas, da mesma forma, tem tradições que não estão presentes em Marcos e nem em Mateus. E por que o Evangelho de João não está aqui? Porque existe, no meio acadêmico, um paralelismo entre esses três evangelhos que tem tanto a história da vida de Jesus quanto a do ministério feito por Jesus, Yahushua HaMashiach e Yahushua HaMashiach, que seriam sinopses da vida dele. Então esses três evangelhos têm paralelo entre eles, porque falam basicamente a mesma coisa, ou seja, uma base que seria o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, que também teriam as suas próprias fontes, e por fora aqui, dos sinópticos, teriam o evangelho de João, que percebam não está entre os três aqui. Então o Champlin fala sobre isso, e aí, por exemplo, tendo Mateus fontes que Lucas não revelou, Lucas não poderia ter escrito para Teófilo todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Então, é por isso que eu venho repetindo sempre essas informações do que Lucas falou, do que Lucas deixou registrado para Teófilo, do que seria o teor do seu evangelho e do livro de Atos. Então, todas as coisas partiriam de um proto-Marcos, de uma fonte de Marcos para escrever o seu evangelho. E aí, devido a todas as divergências entre os evangelhos, nós temos um problema, que é o problema do sinóptico. Então isso aqui é tratado na academia. Nós temos isso na Bíblia de tradução ecumênica, na Bíblia de Jerusalém e na Bíblia do Peregrino também, com informações complementares entre umas e outras. O Champlin também fez o comentário dele sobre isso. Então, Marcos seria um grupo de 3 testemunhas que culminaria no evangelho de Marcos. Então, resumidamente seria isso. E aí por que o Wikipédia? Porque o ponto de vista do Champlin é o ponto de vista de uma dessas vertentes das supostas origens dos evangelhos. Então nós temos um monte de diagrama que fala sobre um monte de possibilidades e isso se estende até, e que todas essas possibilidades, como o próprio nome diz, são possíveis. E todas são improváveis, não há prova de que uma ou outra esteja certa. E aí, sobre o ponto de vista lucano e paulino, o que a gente pode fazer? Revisar algumas possibilidades dessas e ticar as que são impossíveis de terem acontecido, baseado nos relatos também de Paulo. Porque nós vemos que Paulo tem alguma influência no evangelho de Lucas e de Marcos, e nós veremos que ele tem influência nos evangelhos de Mateus e João. E aí, então agora eu vou apresentar uma versão minha, inédita no Brasil, sobre a origem dos evangelhos. Uma outra hipótese da origem dos evangelhos. Isso não é um presente meu para vocês, é um presente do Criador para nós. É muito difícil falar isso porque quando você não tem um diploma, não tem um meio acadêmico que endosse a possibilidade das suas hipóteses, você fica isolado, tido como um pseudocientista. Entretanto, eu já venho afirmando algumas vezes sobre o fato de eu ter podido ler as escrituras em ordem cronológica e ter tido um outro ponto de vista bem diferente dos pontos de vista que estão sendo apresentados por grandes pastores, por grandes padres e até por grandes rabinos que não têm a fé em Yahushua HaMashiach e Yahushua HaMashiach, em Jesus Cristo, mas que também estudaram o problema dos sinópticos e resolveram abandonar essa fé. E aí nós que temos base cristã, não abandonamos essa fé, porque é profetizada a junção das duas casas, nós como israelitas, nós temos fé no Messias que veio e que voltará,
enquanto os judeus ainda esperam o Messias deles, mas nós temos uma série de coisas para avaliar ainda do Novo Testamento, e nós temos já feito isso desde a série Questionando a Bíblia, que culminou na série sobre Paulo, essa grande série sobre Paulo. Então, já sobre esse ponto de vista lucano-paulino, nós precisamos dar outra hipótese. Dessas muitas hipóteses apresentadas aqui, nós precisamos também dar uma explicação para isso. Então, eu me prontifico a isso. Quem estiver comigo e quiser aprender a entender um pouquinho mais sobre o meu ponto de vista das Escrituras, não deixe de compartilhar os vídeos, não deixe de dar um like no vídeo, de comentar nos vídeos, assinar o canal, se possível ativar as notificações para que o algoritmo do YouTube entenda que é um trabalho relevante e se você também julga importante, para que esse trabalho chegue na mão de outras pessoas também. Então vamos dar uma olhadinha nessas possibilidades. Recentemente, o Yahusef, ele tem postado algumas coisas sobre a junção das duas casas, baseado no livro do casal que trouxe essa ideia, que trouxe essa percepção das duas casas, que Hu, Yahuá e Yavé guarde a vida desse casal, cujo marido faleceu, só tem a esposa ainda viva, que concedeu o direito do Yahusef de tornar público esse livro. Esse trabalho do irmão Yahusef nos levou a um site onde teria uma suposta fonte do Mateus hebraico, que é simplesmente um link que nos levaria ao Vaticano. Entretanto, quando nós vamos acessar esse site, pelo menos no meu IP aqui, ele dá o erro 502, que se não me engano é Bad Gateway, meu IP não conecta com aquele link. Não deu nem o erro 404 de página não existe, deu que é como se eu não tivesse acesso àquele link ali. E aí, esse suposto Mateus hebraico original, que já era uma desconfiança de sempre, este Mateus hebraico já começou a incomodar muito a existência dele. Então nós temos Mateus hebraicos em versões modernas aí, mas tem ainda um suposto Mateus hebraico original, que estaria em posse do Vaticano. E aí o que aconteceria? A partir desse Mateus hebraico, que não é citado em nenhuma dessas possibilidades aqui, esse Mateus hebraico seria uma fonte para todos os outros evangelhos que nós temos, e não uma espécie de proto-Marcos, que seriam tradições orais, advinda de discípulos e apóstolos, que culminou no Evangelho de Marcos, e Marcos teve seu posto de precursor dentre Mateus e Lucas, e até dentre João também, tendo Lucas bebido de fontes L, Mateus de fontes M, e ambos de fontes Q que não estão em Marcos. Pode ver que Marcos não bebeu dessa fonte Q aqui, na tradição deles, no ponto de vista deles. Então, o Mateus hebraico não está presente nisso daí. E sabendo nós que o Mateus hebraico é uma possibilidade real, ela não é uma mera suposição, nós teríamos ele como ponto de partida. E aí, agora, começando a explicação, nós sim temos o Marcos Evangelista como o escritor do primeiro evangelho, mas sobre que circunstância? E aí, explicando a origem de Marcos Evangelista, há algumas possibilidades. Número 1, esse Mateus hebraico teria sido copiado por João Marcos, né? O Marcos, o sobrinho de Barnabé, conforme Colossenses 4:10, ou então o filho de Pedro, muito possivelmente uma não literalidade aqui, então é, na verdade, algum discípulo de Pedro que teriam pego dessas tradições orais aqui, ó, tradições orais, outras tradições, as testemunhas oculares que Lucas cita, para poder criar o Evangelho de Marcos. Então, isso ainda faz muito sentido que Marcos tenha sido o primeiro. Agora, e aqui, ó, detalhadamente, ó, testemunhas oculares de Pedro, tradições orais da igreja de Roma. Se Pedro estivesse em Roma, então faria muito sentido que o filho de Pedro não fosse um filho literal, mas que seria o Marcos. Ou, na verdade, o Marcos, sobrinho de Barnabé. Ou também, na verdade, o João Marcos. Ou também, na verdade, o tal do Marcos que Paulo cita em 2 Timóteo 4:11 e Filemão 1:24, que é o tal do útil ao ministério de Paulo, que estava junto com Lucas. Então nós temos Paulo, Lucas e Marcos andando juntos. E aí essa carta que Paulo escreve a Timóteo é pedindo para que Timóteo traga Lucas e alguns escritos que Paulo já teria feito. E aí, como eu mencionei nos vídeos anteriores, 2 Timóteo 4:11 foi o versículo específico que me fez parar o canal. Não foi a ideia que me fez parar o canal, mas foi o versículo específico que me fez parar o canal. E aí um adendo a ele é Filemão 1:24. Então todos esses marcos, embora Paulo tenha se desassociado de Barnabé, como sobrinho de Barnabé, estaria com Paulo se Paulo desassociou de Barnabé. Na verdade eu perguntei isso. E aí eu fui atrás dos pontos de vista. Não, que Paulo perdoou
a João Marcos naquele incidente depois da saída do Chipre, que João Marcos desistiu de fazer o ministério ali nas primeiras igrejas, nas primeiras cidades após a estadia de Paulo no Chipre, onde ele trocou o nome de Saulo para Paulo, onde Paulo deixa um homem cego lá, ou seja, ele teve a sua cegueira curada, mas ele deixou um homem cego lá, ou seja, não teve piedade dele, mas Yahushua Mashiach teve piedade de Paulo, que perseguiu a igreja. E é que João Marcos percebeu alguma coisa estranha e pulou fora desse evangelho que Paulo estava fazendo com Barnabé, e aí Paulo, desassociando de Barnabé escolhe o próprio João Marcos, ou seja, Marcos, o seu sobrinho, para poder fazer o ministério, enquanto Paulo tinha escolhido, se não me engano, Silas. E aí, após essa dissensão, se revela um reencontro do Marcos, sobrinho de Barnabé, com ele, né, com o próprio Paulo, e os comentaristas todos dizendo não, que Paulo perdoou, Paulo, nosso magnânime, perdoou João Marcos e perdoou Barnabé, perdoou João Marcos especificamente, e agora ele pegou e trouxe como muito útil ao ministério, né, o sobrinho de Barnabé, e aí possivelmente seja o mesmo filho de Pedro, porque parece que Marcos devia ter alguma habilidade com escrita, mesmo que Marcos não tenha muitas das suas origens, igual por exemplo Timóteo tem referenciado em Atos as suas origens, mas Marcos não tem. Então, o Marcos evangelista seriam todos esses Marcos que seriam o mesmo Marcos, né? Eu contabilizaria Marcos, sobrinho de Barnabé, Marcos, filho de Pedro, Marcos, útil ao ministério, com Lucas, um outro Marcos aqui que estaria também com Lucas e Demas e outros, o João Marcos e o Marcos evangelista. Seriam 6 Marcos diferentes. Né, se eu contei certo, seriam 6 Marcos diferentes. E aí você começa a fazer as análises e começa a ver que na verdade pode ser o mesmo João Marcos. Faria muito mais sentido que fosse o próprio João Marcos. Então, João Marcos teria copiado, João Marcos, ou seja, o Marcos evangelista, teria copiado o Mateus hebraico a mando de Paulo. E aí desenvolvido todas as possibilidades que eu vou citar com vocês agora. E Paulo tem um motivo muito grande para ter feito isso, para ter pedido para esse extremamente útil ao ministério João Marcos e filho de Pedro. Paulo pegou essa cópia que João Marcos fez do Mateus hebraico e traduziu para o grego. Por quê? Porque Paulo dominava o hebraico. Isso está em Atos 21:40. Ali quando Tiago questiona Paulo sobre se Paulo, você está dizendo aí que você não está cumprindo a lei. Então faz o seguinte, Paulo, vai ali, faz o voto no templo ali, 7 diazinhos, um voto que nem tem na Torá, inventa um voto aí de 7 dias, se raspa todo aí, e a gente tem esse Paulo careca que todo mundo coloca aí, e aí para todo mundo dizer bem de você. Aí o povo pega Paulo de novo e fala, não é esse cara aí, ó, que fez o voto no templo aí, que estava falando contra a lei, contra os costumes e contra este lugar. Aí Paulo é levado para o Sinédrio. Ele chega e fala, não, eles estão me acusando referente à crença na ressurreição ou não, porque sou eu um fariseu. Paulo muda a acusação do discurso dele, isso já está nos vídeos anteriores, especialmente acho que no vídeo passado e no retrasado, na parte 7 e 8, nas conclusões 1 e 2 de Paulo farisaísmo. Então é muito plausível que Paulo, dominando o hebraico, traduziu o Mateus hebraico e a partir dessa tradução, João Marcos, né, o próprio Marcos evangelista, subtraiu muitas histórias e lições do Mateus hebraico, criando sob supervisão de Paulo o evangelho de Marcos, que é logicamente considerado pela academia o primeiro evangelho grego a ser escrito. Logicamente, eu também creio nisso. Eu não creio que ele seja o primeiro evangelho, mas ele foi o primeiro evangelho grego, porque existia alguma história de Jesus supostamente escondida de nós, enfim, tá tudo conspirando para isso. E isso daqui, talvez os meus filhos consigam ver a prova disso futuramente, mas eu ainda estou no nível de é possível e creio. E se eu tiver errado, a vergonha é minha, não tem problema. E com um detalhe grande, Marcos não andou com Jesus. Logicamente, existia alguém acima de João Marcos, o próprio Paulo, que teria tido acesso ao Mateus hebraico, por ter andado ali 15 dias com Pedro, né? E depois ele foi lá a Jerusalém de novo, né? Que aí é outra contradição também do livro de Atos. Quando é que foi? Foi lá em relação ao livro de Gálatas, né? Foi antes ou foi depois? Então, Paulo teria tido acesso à história do Jesus na carne. Dando apoio ainda a um suposto Mateus hebraico, Mateus, para confeccionar o suposto Mateus hebraico, além de saber escrever, ele tinha acesso fácil a papéis porque ele era coletor de impostos. Então ele tinha um salário bom. Ele tinha acesso a papéis para poder fazer o registro da coleta de impostos, quem pagou, quanto pagou, ou então quantos pagaram os valores que pagaram, para aí depois disso o Império confiscar, fazer a conferência das anotações de Mateus, né, que Marcos e Lucas chamam de Levi, mas o próprio Mateus no evangelho grego de Mateus, não no hebraico, Mateus nunca se chama de Levi, mas Mateus teria acesso a papéis e teria dinheiro para comprar esses papéis. Mateus saberia escrever e teria acesso a esses papéis por ser coletor de impostos. E aí então está formado o evangelho de Marcos, um evangelho do Mateus hebraico,
resumido e traduzido por Paulo. Por isso que a gente encontra, por vezes, palavras iguais, idênticas no grego, nos manuscritos, idênticas entre Mateus e Marcos, mas muitas vezes a gente encontra palavras muito diferentes. Né? E aí por que hora tem palavras que são idênticas, cara? Ctrl+C, Ctrl+V. E depois tem hora que no mesmo relato é diferente. Gente, passa-me favor, né? E aí é o seguinte, após essa subtração do Mateus hebraico para a confecção do Evangelho de Marcos, este texto aqui de Evangelho de Marcos, ou até mesmo uma espécie de outro Mateus hebraico, foi reescrito e interpolado com doutrinas de Paulo, para fazer o Evangelho de Mateus, né? Então, ou esse texto de Marcos enxuto, seco, resumido, ou o Mateus hebraico foi reescrito e interpretado com doutrinas de Paulo. São duas possibilidades. Eu creio na segunda. Porque o texto de Mateus, desse evangelho que a gente tem, não do Mateus hebraico, mas ele é mais amaciado do que o texto do evangelho de Marcos, né? Então, o que eu suponho, né, que Paulo tenha feito? Paulo teria escrito o evangelho de Mateus. É uma possibilidade. Quem prova que sim? Ninguém. Quem prova que não também? Ninguém. Tá? Então, é uma possibilidade clara. Por quê? Porque no texto de Mateus, desse Mateus, do evangelho de Mateus, não do Mateus hebraico, tem doutrinas de Paulo das cartas de Paulo, tá? E eu vou chegar nele, mas especialmente o Evangelho de João. Aquilo ali tá na cara que foi Paulo que ditou, então Paulo que escreveu. O Evangelho de João é paulino puro, não foi João que escreveu. E aí eu vou tentar entender por que é João, o nome do Evangelho é João, né? Ou João, Marcos, né? Então Marcos teria alguma influência no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João, mas ambos supervisionados por Paulo. Então, essas doutrinas de Paulo e um texto mais amaciado me faz crer que o Evangelho de Mateus foi Paulo que escreveu. Só que o que Paulo fez? Ele manteve algumas histórias e lições do Mateus hebraico original, né, como o Sermão do Monte completo, que o Lucas não tem, a histórica, né, comprovada fuga para o Egito, na versão completa dela, não abolir a lei e a condição para entrar no reino, isso aqui Mateus 5, 17 a 20 e todo o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, da condição para entrar no reino e muitos outros ensinos bonitos de Rosh HaMashiach no Sermão do Monte, completo também, que Lucas não tem. A parábola do joio e do trigo, única em Mateus. Então Paulo não tirou essas coisas. Por que Paulo não tirou? Eu acredito que Paulo tinha muito papel para dar conta, né? Então ele tinha que pelo menos interpolar as doutrinas dele. E aí num tempo posterior ele escreveu aquele lindíssimo Evangelho de João, que é lindo realmente, igual as cartas de Paulo, são muito bem escritas. Só que não são fatos, não são verdades, são mentiras inclusive, que ele alega jurar por Deus não ser. Mentira. Eu já falei também sobre isso algumas vezes. Eu acho que na introdução na série do apóstolo Paulo. E aí nós temos então, falando em profecias falsas, né, em profecias subvertidas, Judas sendo o objeto da profecia relacionada a Davi, que depois os evangelistas colocaram a Jesus, como se Jesus fosse um pecador, doutrina de Paulo, cara. Né? E nós temos o relato do destino de Judas completo, aqui nesse que seria o Mateus hebraico, não né? E Satanás, ele mandou Satanás entrar em Judas. Judas fizesse aquela besteira e depois se colocasse do precipício abaixo, de uma forma grotesca, expondo a ele. Porque era uma profecia do Antigo Testamento. Vai tomar banho, cara. Aquela profecia é relacionada a Davi, não é relacionada a Jesus Cristo. Tá? Certinho, aprenda a fazer a análise certinho, vai lá nas profecias e vê se é realmente Jesus. Até porque tem 90% do salmo dali, Davi nem botou a mão para escrever nada, foram pessoas que escreveram para ele. Tá? Então nós temos o destino, não a profecia de Jesus, do Judas, mas o destino de Judas completo, a versão dos guardas no sepulcro, que é um trechinho pequenininho, mas está completo ali também. E a aparição, principalmente de tudo isso aí também, a aparição apenas na Galileia. Isso foi uma ordem de Rosh HaMashiach, de não ter aparições em Jerusalém, que ele apareceria primeiro na Galileia. Tanto os anjos que removeram a pedra, ou anjo, né? Ou homem, ou anjo, ou os anjos, que os evangelhos simbolam todo, né? Esse falso evangelho que a gente tem, esses falsos 4 evangelhos que a gente tem, eles se embolam todo, sendo que Jesus falou que apareceria somente na Galileia, ou primeiramente na Galileia. E o que faz? Menos Mateus. O Mateus Evangelho, inclusive isso é uma parte. Paulo deixou no Mateus normal, a aparição foi apenas na Galileia. Isso aí Paulo deixou, porque ele estava cheio de coisa para fazer, cheio de gente para dar conta, e deixou isso, entendeu? Assim como a profecia do joio e do trigo, ele deixou também. Porque se ele visse que aquela profecia do joio e do trigo era aplicada a ele teria apagado aquilo ali. Mas Paulo teve confusões mentais, mas precisou ser exposto. Tá? Paulo é um anticristo, assim como os fariseus eram anti-Jesus Cristo, anticristo, que estava ali na frente deles, eles não perceberam. Paulo a mesma coisa.
Aí depois Paulo fala que desde o ventre da mãe dele foi separado para o ministério. Ele foi separado desde o ventre, mas aí na infância ele se distanciou desse destino dele desde a profecia desde o ventre da mãe dele e começou a perseguir aos discípulos de Yahushua HaMashiach, seu mentiroso, Paulo mentiroso, desde o ventre da sua mãe. Isso aconteceu com Jesus, o servo do Senhor, né, o servo de Yahu, Yahuá e Yavé, e aconteceu com Jeremias. Mas com você, Paulo, não aconteceu não, seu sem vergonha. Paulo é escritor de Mateus, gente. Paulo é escritor de Mateus. E aí, com todos esses relatos que Paulo deixou do Mateus hebraico verdadeiro, ele adicionou as doutrinas dele e criou o Evangelho de Mateus em grego, posteriormente muitas cópias em aramaico siríaco e posteriormente com a igreja em latim, porque precisava desse importante Evangelho de Mateus escrito também em latim, para perpetuar o erro do anticristo. E cá estamos nós apagando o anticristo da história, mesmo que ele virá futuramente como poder, mas ele não terá poder sobre nós. Nós seremos protegidos, mas não vai ser por arrebatamento não. Tá? Isso é paulinismo. E aí dessas interpolações com doutrinas de Paulo, podemos comentar o seguinte: o Mateus, este Mateus aqui, possui acréscimos de doutrinas de Paulo e muitas subtrações. Ou seja, Paulo também deixou as histórias originais, mas ele subtraiu muitas histórias, roubando ela para Lucas. Presta atenção. Para Lucas se fazer um evangelho de autoridade, porque agora Lucas tem um monte de história verdadeira que não tem em Mateus. Então você diminui Mateus e eleva Lucas. Pronto. Aí você cria mais duas testemunhas diferentes, fortes. Uma testemunha forte que é Mateus e agora uma testemunha forte que é Lucas, que roubou um monte de coisa do Mateus hebraico original para dar para o texto de Lucas. Isso é claro que faz sentido. Tem um monte de coisa fantástica no Evangelho de Lucas que não está no Evangelho de Mateus. Explica isso. Porque se Lucas fez uma apuração acurada e colocou em ordem todas as coisas feitas e ensinadas por Jesus, só que Lucas nunca andou com ele, qual é a evidência de que Lucas teria conversado com tanta gente assim, ao ponto de próprio Mateus, que andou com o Yahushua HaMashiach, esquecer os ensinamentos lindos que só tem no Evangelho de Lucas? Só há uma hipótese para isso. Paulo roubou isso aqui e deu a Lucas. Paulo roubou do Mateus hebraico e deu isso a Lucas. Não pode ser mais óbvio do que isso. E aí Lucas se fez um evangelho de autoridade, igual Mateus também, entendeu? Só que aí que vem dos planos de Satanás que dão errado. De Satã, né? Porque no Antigo Testamento não é Satanás, é Satã só, o inimigo, né? O opositor. A gente consegue ver que esse evangelho de Mateus não é inspirado, interpolado com o Mateus hebraico, que andou com Jesus e não poderia ter errado nada. O mínimo para ser um texto inspirado é que Mateus não poderia ter errado nada. Então não foi Mateus que escreveu Mateus. Se não foi Mateus que escreveu Mateus, só pode ter sido Paulo. Não pode ter sido nem Lucas, nem João Marcos, que João Marcos também estava ali com outras coisas para fazer também, que eu vou falar agora, daqui a pouco inclusive também. Só pode ter sido Paulo. Como Paulo fez isso, também vou falar agora. Então contém erros que não deveriam conter e contém doutrinas de Paulo, que estão lá nas cartas de Paulo apenas, que não estão no Antigo Testamento, para ter uma contraprova. Então temos um Jesus paulino ali claramente, interpolado com coisas que não poderiam haver no Antigo Testamento e que Jesus fez, né? Jesus estava profetizado para fazer uma coisa no Antigo Testamento, veio e fez ela, Paulo apagou parte delas deu para Lucas, como se agora Lucas fosse um super apurador das ordens do fato. Vamos ver que não, que Lucas está faltando um monte de coisa na história de todas as coisas que Jesus fez, como ele diz que fez, a Teófilo, um oficial romano, ou sei lá, um oficial da Judéia, e que Paulo é responsável por essa cadeia de modificações. Não tem outro a quem a gente possa responsabilizar. E aí, falando agora do Lucas, teve o seu prestígio elevado, né? Porque o seu evangelho agora é maior do que o de Mateus, inclusive. Ele tem como ou base o evangelho de Marcos ou de Mateus. Logicamente, ele tem como base o evangelho de Mateus.